Então vamos lá, pessoal. Se tem uma coisa que vai transformar você em uma pessoa de valor, é a habilidade de encarar desafio e sair da zona de conforto. Para te mostrar isso, deixa eu contar um relato de algo que aconteceu há mais ou menos um mês. Se você não sabe, teve um jogo do Green Bay Packers contra o Philadelphia Eagles aqui em São Paulo, certo? E foi o primeiro jogo da NFL em solo brasileiro. E o porquê que esse jogo tem a ver com superar desafios? Seguinte, esse jogo ocorreu no estádio do Corinthians, tá? E o Corinthians tem um presidente sem experiência nenhuma. Então esse cara aqui, ele assumiu no começo do ano e só fez cagada. Ele só fez cagada com o Corinthians. Só que do meio do ano pra frente, ele conseguiu subir muito a equipe do Corinthians, o time melhorou muito, tá? E eu sinto que muito do que ele conseguiu melhorar foi por causa do jogo, tá bom? Por que isso? Seguinte, pessoal, quando a gente fala de NFL e compara com o Campeonato Brasileiro, é basicamente comparar um jogo profissional com a várzea, tá bom? Para você ter um evento desses aqui é muito, mas muito complicado, tá? Então não é qualquer estádio, não são qualquer pessoas que conseguem fazer essa parada. Isso aqui nos Estados Unidos movimenta mais dinheiro que a NBA, certo? Então o que que acontece? Isso aqui para um presidente inexperiente é um desafio absurdo, porque o cara, pô, ele já não tem experiência e ainda vai ter que fazer um evento tão grandioso quanto esse. Só que aparentemente, depois desse evento, tudo mudou. O time meio que alcançou um outro patamar. Não tô falando do time em si, o time em si já melhorou. Só que a administração do time melhorou muito depois desse evento. O evento colaborou para que aumentasse a experiência e o senso crítico do presidente, certo? Então, ele deu um salto gigantesco no que era o Corinthians no começo para o que é o Corinthians agora, no meio do ano. Isso foi absurdo. Ou seja, um grande desafio pode tornar você uma pessoa melhor, tá? Pode melhorar vários aspectos da sua vida. Quando a gente fala de zona de conforto, é exatamente isso. Como sair da zona de conforto? Primeira coisa que você tem que entender é que a zona de conforto é uma merda. Você vai fazer o que você não gosta para sair da zona de conforto. E por que, que as pessoas não saem da zona de conforto? Porque sair da zona de conforto, você vai passar vergonha, tá? Você vai errar, você vai perder pontos sociais, as pessoas vão ver você errando, porque você está fazendo uma coisa nova, certo? E é por isso que ninguém faz. Ficar na zona de conforto é muito mais simples. É muito mais simples. Quando a gente traz aqui para o contexto do que aconteceu do evento, cara, você pega os outros estádios do Brasil, eles têm futebol ou show de música o ano inteiro. Isso aqui foi o diferente, tá? Então aqui o cara saiu da zona de conforto 100%. Foi algo diferente. Quando a gente pensa nos desafios que a pessoa pode ter numa vida, quais são eles? Quais são os desafios, os grandes desafios? Quais são os mais buscados pelas pessoas? Apresentar em público. Geralmente na infância a gente tem sempre esse problema de ter vergonha de apresentar em público. A gente tem medo dos julgamentos alheios sobre o nosso desempenho. Então, mesmo na faculdade eu conheci pessoas que tinham vergonha de apresentar trabalho em público. Eu tinha no começo, mas eu superei isso bem rápido. Como é que se supera isso? Bom, a gente não vai falar disso. Aprender um novo idioma. As pessoas têm vergonha de aprender um novo idioma porque vai chegar uma hora onde ela precisa se comunicar. E a pessoa acha que se ela se comunicar errado, ela vai passar vergonha. Então ela evita de aprender um idioma novo. Olha como isso impacta diretamente, isso impacta até financeiramente no bolso das pessoas. No Brasil, se você sabe um outro idioma, é um requisito para você ganhar mais dinheiro, para você ter um trabalho melhor. Outra coisa, ser novato em algum esporte.
Então tem aquele cara que, sei lá, ele até gosta de um esporte, só que ele não pratica. Por quê? Porque ele não tem experiência ou porque ele é muito ruim e não quer evoluir com o tempo. Conhecer pessoas novas. Para muitos isso aqui também é um desafio. A pessoa não tem coragem de chegar, dar um bom dia, um boa noite, boa tarde, puxar assunto, falar com qualquer pessoa na rua. Então são pessoas que já muitas vezes, assim como eu fazia também, a gente foge de trabalho onde tem relação com o público. Às vezes tem um trabalho que você tem que lidar com o público, o salário é bom e você não quer. Por quê? Você tem esse medo. Você não tem coragem de sair dessa zona de conforto. Outra coisa que é um grande desafio é aprender uma habilidade rara, uma habilidade incomum, tá? Ser algo muito específico. Então tem um exemplo aqui de quando eu estava na faculdade, eu sempre gostei de marketing e eu estudava num curso da área da saúde. Então eu era um aluno da área da saúde que gostava muito de marketing, estudava marketing por fora, só que eu tinha especialidade na área da saúde. Então, muitas vezes eu não queria me desafiar no marketing, porque eu falava: "Pô, bom, eu não sou formado nisso, eu sou formado na área da saúde, então marketing eu faço aqui meia boca mesmo, é só um negócio que eu gosto, mas eu não vou me comprometer com isso aqui não, porque o meu diplominha tá ali focado em outra coisa. Nisso aqui eu faço só meia boca". Mesmo eu gostando do negócio, eu tinha medo de me jogar para aprender mais, por quê? Porque a minha zona de conforto era um local onde eu fui condicionado a aprender. Então, às vezes, você deixa de aprender algo que você gosta, o que você acha relevante, porque você tem um certo diploma e você não quer se arriscar em outra área. Aí a gente cai naqueles profissionais que têm um curso, sei lá, muito top, tipo, sei lá, engenheiro civil, e ele não consegue arrumar trabalho de jeito nenhum, só que ele não quer se reinventar. Ele não quer fazer uma outra faculdade ou aprender uma coisa nova, porque ele idealizou que o mundo dele é engenharia civil e acabou. E muitas vezes vai acabar trabalhando como Uber. Então isso acontece muito também. Bom, evolução. Você só consegue progredir quebrando barreiras no caminho, certo? Minha experiência. Cara, tudo que eu fiz na minha vida que deu bons resultados foi quando eu saí da zona de conforto. Quando um exemplo mais clássico, quando eu parei de fazer vídeo merda, com roteiro, de inteligência artificial, quando eu parei de fazer edição mirabolante, porque eu via todo mundo fazendo, quando eu realmente comecei a falar o que eu sinto na internet, eu comecei a ganhar dinheiro. Então, quando eu saí da zona de conforto, eu comecei a abrir mais meu coração, falar dos meus sentimentos, dos problemas que eu tinha, dos problemas que eu via na sociedade. Vocês começaram a me seguir. Só que é difícil você falar sua real opinião. É muito fácil chegar aqui e abrir um canal pra ficar falando de esporte o dia inteiro. Mas abre um canal pra falar da sua vida, dos problemas que você passa. Isso é muito mais desafiador. Tem muita gente aqui que cria conteúdo e me assiste. Vocês que criam conteúdo, vocês sabem como é difícil você ouvir a própria voz. Muitas pessoas não assistem o próprio vídeo. Cara, eu trabalhei com a internet, sei lá, 8 anos. Só nos últimos 2 que eu comecei a ouvir meus vídeos. Eu tinha vergonha da minha voz. Ainda não acho a minha voz legal, mas é a que eu tenho, vou fazer o quê? Então a gente tem vergonha da nossa voz, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente se expressa, das palavras que a gente fala errado, acontece muito também. Só que a gente tem que se desafiar. Coisas novas, assuntos novos. Vocês acham que é fácil chegar aqui e fazer um vídeo para falar de zona de conforto? Não é fácil. O que que eu sei sobre zona de conforto? Isso aqui tudo são assuntos que vocês pedem para mim. Então eu tenho que ir atrás, estudar para entender. Então cada vídeo é desafiador. Todos os vídeos são desafiadores aqui. Mas isso é minha experiência. Mas eu já passei por isso muitas vezes. Por exemplo, quando eu estava aprendendo a dirigir, eu nunca tinha sentado no banco do motorista de um carro. Nunca, nunca. Morava em São Paulo, família extremamente humilde. Poucas vezes em São Paulo, poucas vezes eu andei de carro.
pouquíssimas vezes. Então eu tive uma dificuldade absurda para aprender a dirigir. Foi muito difícil, muito difícil. Não sabia absolutamente nada, mas eu aceitei o desafio e fui para cima. Inclusive, eu encarei esse desafio de uma maneira que muita gente não passa na primeira parte do exame, né? Tipo assim, não na primeira parte, mas muitas pessoas reprovam no exame do Detran. Eu passei de primeira, carro e moto, num local onde quase todo mundo reprova. Sei que tem as cidades aí que são mais fáceis, cidades mais difíceis, mas, cara, na cidade que eu moro hoje em dia é bem difícil e passei de boa. Então, eu tenho que estar me desafiando o tempo inteiro. Até porque se eu não me desafiar, que tipo de conteúdo eu vou criar para vocês? Só conteúdo lixo, reaproveitado? Não dá. Eu preciso estar me desafiando, porque a base do meu negócio hoje em dia é isso. Passar uma experiência diferenciada para quem está me assistindo. Agora imagina você que está aí com 17, 18 anos, 20 anos, o tanto de desafio que você ainda vai ter que encarar na vida, cara, é muita coisa. E quanto antes você encara, melhor. Você tem que lembrar que a zona de conforto é tipo um músculo. Veja bem, mesmo suas habilidades sociais e intelectuais são como um músculo. O primeiro treino é insuportável. Depois de um mês, é tranquilo. Depois de 3 anos, fica fácil. E depois que fica fácil, você precisa ainda continuar progredindo nas cargas. Vocês entendem isso? Quanto mais desafios você supera, mais desafios você vai ter que superar para frente. E aqui a gente volta no jogo. Esse aqui foi o primeiro jogo, só que no ano que vem já está programado de ter mais um jogo. Ou seja, o desafio foi aceito, superado e a gente vai progredir no desafio. É isso que você tem que fazer. Lembra do meu exemplo? Canal no YouTube. Criei um canal, desafio aceito, superado. Depois criei o segundo, desafio aceito, superado. Esse aqui é o terceiro, desafio aceito, superado. E depois vamos pro quarto, vamos pro quinto. O que tiver que fazer, nós vamos fazer. Você precisa encarar isso o quanto antes. Quanto antes você superar essas dificuldades que você tem, seja com relacionamentos, com trabalho, não importa o tipo de barreira, vá lá e ultrapasse, certo? O papo virou meio coach, só que você tem que encarar a realidade de frente. Isso não é motivacional, não é como se você precisasse de uma motivação para fazer isso. Você precisa porque você é um ser humano, você precisa desse desafio. Você precisa superar isso. Não importa se você está embaixo ou se você está em cima, o progressivo sempre é melhor do que o estagnado. Sempre. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Pô, eu nunca peço a inscrição, mas nesse vídeo aqui eu tô pedindo. Se você ficou até o final, se inscreve aí. Vamos chegar aí nos 55 mil inscritos. E se gostou do vídeo, quiser fazer conteúdo assim como eu faço, o link dos meus dois cursos está aqui abaixo na descrição. Um é de inteligência artificial, serve para todo mundo, e o outro é mais focado em YouTube, beleza? E se quiser ter conteúdo exclusivo, link da comunidade está aí abaixo. Bom, vejo vocês na próxima.